Fagulhas da Paraxá, com Marie Batia. A história de José, Yosef, o filho de Jacó com a mulher amada, Raquel, começa em Gênesis capítulo 37, na Paraxá Vayeshev, quando lemos que as gerações de Yaakov são Yosef, o filho eleito, mas odiado e traído por seus irmãos. Seus irmãos o hostilizam inicialmente por seus sonhos, mas nesta história vemos as razões pelas quais Yosef não chora. Ele não chora quando os irmãos conspiram para matá-lo e o lançam numa cova sem água. Ele não chora ao ser vendido para mercadores estrangeiros. Ele não chora ao ser assediado e depois falsamente acusado pela mulher de Potifar. Ele não chora ao ser lançado injustamente numa prisão. Ele também não chora após ter interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro e pedido para que o copeiro se lembrasse dele. Este o esquece por 2 anos inteiros. Mas e então, pelo que Yosef chora? Por 7 vezes, nas paraxás Miquetz e Vaigash, a Torá nos chama a atenção para o choro de Yosef. Vejamos. No capítulo 42 de Gênesis, Yosef tem o seu primeiro contato, após mais de 20 anos, com os seus irmãos. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que, além de nos dar a ver profecia e leis espirituais, ela também nos mostra padrões da psique humana e vemos retratado na vida de Yosef que a primeira fase, o processo de luto pela perda de alguém ou algo importante, é a raiva. Verso 7 de Gênesis 42 diz: E Yosef viu seus irmãos e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vindes? E a segunda fase desse luto, ou melhor, do processo de cura, por terem desejado e tramado a sua morte, e ser alijado do seu pai e irmão mais novo, é o choro. O primeiro choro de Yosef ocorre neste mesmo capítulo para provar a seus irmãos e descobrir seu real caráter. Yosef o joga na prisão por 3 dias. 3 fala de morte e ressurreição. Então, no diálogo entre eles, o primeiro choro vem depois que Yosef ouve seus irmãos admitindo que são culpados pelo que fizeram a ele. No verso 24, vemos que este primeiro choro é privado. Ele se afasta e chora. Chora por si, por sua dor. Chora também o pecado dos seus irmãos. E precisamos enxergar que a primeira fase para que haja um perdão é enxergar que há algo a ser reparado. No caso dos irmãos, todo pecado contra Yosef. E no caso de Yosef, dá lugar ao perdão em seu coração. Interessante uma frase que eu vi. A maior inteireza que alguém pode manifestar diante de Deus é deixar que Ele quebre o nosso coração de pedra, para então nos dar um coração novo, onde a sua Torá pode ser gravada. E isto vemos na história de Yosef e dos seus irmãos também. A terceira vez que Yosef chora é no verso 30 do capítulo 43, quando, ao levantar os olhos, ele vê Benjamim, seu irmão mais novo. A Torá diz que Yosef se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar e entrou na sua câmara e chorou ali. É interessante pensarmos no que o encontro com Benjamim representa profeticamente. Benjamim recebe 2 nomes. O primeiro é que sua mãe quer lhe dar, Benoni, filho da minha aflição. E o segundo é o que o seu pai lhe dá, filho da minha mão direita, sendo a mão direita uma elevação espiritual na mentalidade hebraica. Eu enxergo aqui as 2 vindas do Mashiach, como servo sofredor, e o seu retorno será para exaltação, como Ben David, filho de Davi, o rei que virá reinar em glória. Mas aqui no encontro com Yosef, pensando em Yosef como o tipo do Mashiach, Yeshua, vejo em Benjamim um desenho do remanescente fiel. Até este momento na história dos filhos de Israel, Benjamim foi esquecido. Nada ouvimos falar dele e nenhuma palavra sai da sua boca.
É no território de Benjamim que está a capital, Jerusalém, o lugar onde Yod-Hê-Vav-Hê colocou o seu nome. Benjamim recebe 5 vezes mais do que os demais irmãos. 5 é o número da graça, da bênção. Benjamim representaria o remanescente fiel, tanto da casa de Judá, que reconheceu o Mashiach, Yeshua, como narrado no livro de Atos dos Apóstolos, os milhares de judeus que se converteram ao Mashiach Yeshua e viveram fiéis também à Torá. Lemos em Atos, capítulo 21, a partir do verso 20, o seguinte: E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmãos, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei, Torá. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegastes. E esta era uma falsa acusação acerca de Paulo. Tal como ele acusou falsamente a Estevão, ele recebeu a mesma medida de perseguição, igualmente falsa. E o remanescente também entre a casa de Israel, que se tornou gentílica, e talvez como eu, primeiro reconheceu o Mashiach, para depois entender que precisa viver a Torá, tal qual Yeshua a viveu integralmente. Este é caminho de bênção e vida. Em Jeremias, profetizado que herdamos mentiras de nossos pais e tradições religiosas. E esta minha conjectura nos traz a esperança de que um dia a casa de Judá, como narrado na Parashá Vaigas, se responsabilizará por Benjamim, este remanescente fiel, não lembrado por Judá e seus irmãos, que não tem voz entre eles, mas que move as entranhas, o Mashiach, tipificado em Yosef, e dele recebe uma porção 5 vezes maior. Isto porque viver a fidelidade e a verdade da Torá, por si só, gera bênçãos sem fim na vida de quem faz isso. Bom, mas voltemos ao choro de Yosef. É no início do capítulo 45 que vemos a terceira ocasião em que Yosef chora. Assim: Então Yosef não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. Este agora é um choro de reconciliação que trará cura. Quando Yosef, no verso 5, perdoa seus irmãos e reconhece um propósito divino em todo aquele sofrimento, sendo Elohim, em última análise, o autor de todo o seu destino. E ele diz: Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Perdas e dores todos temos e teremos. Yeshua nos disse: no mundo tereis aflição. Todavia, sofrimento será uma escolha, pois na vida daquele que reconhece que tudo coopera para o propósito de Deus e que nossas vidas na mão dele estão colocadas, não precisamos sofrer pelas dores de nossas vidas. E então encontramos o 4º episódio do choro de Yosef, e é também o choro de Benjamim. Verso 14 e 15 do capítulo 45: E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois disso seus irmãos falaram com ele. Esta é a reconciliação. Judá se responsabilizou por Benjamim e finalmente encontrou Yosef. A 5ª vez que Yosef chora é no verso 29 do capítulo 46. Lemos assim: Yosef preparou sua carruagem, subiu para encontrar Israel, seu pai, em Goshen. E se apresentou a ele, se lançou ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. O reencontro com o pai, a realização do cumprimento dos seus sonhos proféticos, a garantia do melhor da terra aos que são seus. A 6ª ocasião que Yosef chora é na morte do seu pai, no capítulo 50, verso 1. Yosef caiu sobre a face de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E a última ocasião que Yosef chora
talvez seja a mais dolorida de todas. No verso 15 do capítulo 50 nós lemos: E quando os irmãos de Yosef viram que seu pai estava morto, eles disseram: Yosef talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, Yosef, dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a Yosef: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te: Perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E Yosef chorou quando falaram com ele. Este choro de Yosef é pela ignorância dos irmãos acerca do seu caráter, pois de tudo perdoou, sustentou com o melhor da terra, os levando para uma terra de abundância, e ainda assim não sabem de fato quem ele é. Na narrativa bíblica, é dito que Davi chorou. 1 Samuel 20, 41, 2 Samuel 15, 30. Moisés chorou. Jacó e Esaú também choraram, mas ninguém chorou tantas vezes quanto José e Yosef. E Yeshua, quantas vezes Yeshua chorou? No capítulo 11 do Evangelho de Yohanan, João, as irmãs de Lázaro, ao verem Yeshua, choram. Maria corre, chora aos pés de Yeshua. No verso 33, quando Yeshua a vê chorar, choravam também os Yehudim, que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. No verso 35, nós lemos: Yeshua chorou. E no verso 38, ainda mais uma vez, nós lemos que Yeshua, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Yeshua, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, pois havia dito que aquilo não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ressuscitar um morto de 4 dias era um dos sinais ou milagres que o Mashiach, somente HaMashiach, faria. Isto era parte da sua missão. Mas ele chora por 3 vezes, comovido pela dor, exercendo compaixão, pela ignorância acerca do poder de Deus. E aqui eu vejo um paralelo com o choro, o último choro de Yosef. Deus deseja nos perdoar e nos curar. Para isso é necessário enxergarmos a necessidade de reconciliação, do nosso arrependimento, o nosso retorno ao caminho reto da Torá, techuvá no hebraico, e então nos aproximarmos, aceitando a restauração de todas as coisas, pelo perdão, pela gratidão, pela restituição ao convívio familiar completo. Um anel, uma aliança de casamento, ela é ininterrupta, representa algo sem começo e sem fim, uma aliança, mas ela é furada. É a nossa mão que precisa preencher este furo, reconhecendo que não somos inteiros em nós mesmos, não estivermos aliançados. E o princípio eterno e divino, assim na terra como no céu, neste princípio Deus nos dá os relacionamentos físicos para entendermos os relacionamentos espirituais. Da mesma forma como alguém que se sente inteiro, completo sozinho, jamais casará ou deveria casar, nós precisamos saber que o Pai procura adoradores com quem casará, e a sua noiva reconhece que foi tirada dele e achará unidade e restauração unida a ele, como uma só carne, corpo cuja cabeça é o Mashiach. Aleluia.